Amém? Vou começar aqui já a nossa live. Você que se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí o seu comentário. Eu vou deixar para falar sobre as perguntas mais no final, tá bom? Que o nosso assunto hoje ele é um pouco longo e nós temos que terminar um pouquinho mais cedo por causa das células, né? Muitas pessoas vão se reunir hoje ainda pela célula. Graça e paz a todos. Então, eu preparei esse tema, é um tema até que eu abordo na aula do CTL, né, do curso de treinamento de líderes. Quando ministro essa aula, é uma aula que eu gosto muito de falar. E eu queria começar falando para você que existem pessoas que não creem em Jesus, que não seguem Jesus, mas existem pessoas que reconhecem a importância de Jesus e até têm o desejo de segui-lo, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, não foi diferente. Tinha pessoas, né, que rejeitaram Jesus, outros até que queriam matá-lo, perseguiam, mas teve pessoas que seguiram Jesus. Mas mesmo essas pessoas que seguiam Jesus, existiam níveis diferentes, existiam diferença de relacionamento de Jesus com esses seguidores, essas pessoas que o seguiam. Então, eu queria falar sobre 3 níveis de relacionamento com Jesus, 3 tipos de seguidores de Jesus. Amém? Primeiro tipo de pessoas que seguem a Jesus é a multidão. Lá em João, você que está com a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia, em João capítulo 6, versículo 2, diz assim: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, por Jesus passava, havia uma multidão que o seguia. Esse é o primeiro nível de relacionamento com Jesus, a multidão. A palavra multidão no original grego, ela significa ajuntamento informal de pessoas. Então, é uma multidão, pessoas que se reuniam em algum lugar, mas eram pessoas sem um vínculo direto ou pessoal, né? Elas andavam seguindo Jesus, mas nem sempre eram as mesmas pessoas. Elas caminhavam ali, andavam atrás de Jesus, buscavam a Jesus, muitos movidos por curiosidade, alguns movidos por necessidade. Eles iam até Jesus, ouviam falar de Jesus, então sabiam que Jesus estava em determinado lugar, então eles iam até Jesus. E eles admiravam a Jesus, né? Quem que é essa multidão? Primeira coisa, são pessoas que admiram Jesus. Lá em Marcos, capítulo 12, verso 23, Marcos, capítulo 12, verso 23, diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Então, você vê aí esse primeiro grupo de pessoas que seguiam Jesus, eram pessoas que admiravam Jesus. Mas eu quero dizer para você, a admiração não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que sejamos salvos, que tenhamos um relacionamento pessoal e íntimo com Ele, que sejamos discípulos dele. Eu vou falar desse terceiro nível daqui um pouquinho. Mas eu quero dizer para você que a admiração não é o padrão. Não basta admirar Jesus. Hoje não é diferente. Muitas pessoas admiram Jesus. Muitas pessoas ficam, né, encantadas com os ensinamentos, acham bonito, dizem, não, mas quantas palavras bonitas que Jesus falou, admiram. Mas essas pessoas não têm revelação de Cristo como Salvador. E o foco dessas pessoas não é ser salva. Elas querem apenas esse tipo de admiração. Elas querem apenas esse envolvimento distante, né? E a multidão, ela sempre viu Jesus de longe. Você vê que em vários momentos Jesus até falava para a multidão, mas ele falava em forma de parábolas, ele falava de uma forma, né, ali simbólica. Por quê? Porque a multidão, ela tinha um relacionamento com Jesus meramente natural e humano. Eram pessoas que tinham como foco ser curados, ser alimentados,
observar de longe, mas eram pessoas que não tinham o foco certo, não queriam ser salvas, não buscavam salvação em Jesus, não buscavam o reino de Deus em Jesus. Eu não posso ver Jesus apenas como um homem bom. Eu preciso vê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, aquele que morreu pelos meus pecados. Então, a multidão, ela tem esse nível de relacionamento, né? Outra característica da multidão, a multidão não tem compromisso, vive de forma independente, não está disposta a pagar o preço, né? Diante da cruz, você vê que a multidão não seguiu Jesus. A multidão gritou, crucificam, né? Tá em Lucas 23, 21. Tá escrito assim, eles, porém, mais gritavam, crucificam, crucificam. Então, por que isso? Porque a multidão não tem compromisso. Quer viver de forma independente, não quer pagar o preço, não quer se envolver, né? Outra característica, a multidão, qualquer coisa para a multidão vem antes de servir a Deus. Né? São pessoas que não dão uma resposta, não davam naquela época e não dão agora, continuam tendo o mesmo tipo de relacionamento. Eles até buscam a igreja, buscam reuniões, mas não dão uma resposta aos desafios da palavra de Deus, não se envolvem com a obra de Deus, nem com a igreja, não estão dispostos, né, a pagar o preço de estar com Jesus, não estão dispostos a abrir mão de seus conceitos, porque tudo é antes de Jesus. O trabalho é mais importante, a casa é mais importante. Não estou dizendo que trabalho não seja importante, não estou dizendo que casa não seja importante, mas para essas pessoas, qualquer coisa é uma desculpa. Eu já comentei aqui, já comentei na igreja, já comentei até na outra live que eu fiz, a gente ouve tantas desculpas, pessoas que dão desculpas, eu não fui no culto, desculpas sem sentido, desculpas, né, que não são plausíveis. Por quê? Porque a gente vê que essas pessoas, elas, na verdade, elas não querem envolvimento. Então, é um nível de multidão. Uma outra característica dessas pessoas é que elas sempre buscam seus próprios interesses. Então, são pessoas egoístas, são insensíveis ao sofrimento do próximo. A pessoa que se envolve com Jesus, no nível de multidão, ela não se importa com o que os outros estão passando. Ela não se preocupa de que pessoas precisam de Jesus, que ela pode ser uma testemunha de Jesus. Quero ler com você um texto que está lá em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 30. Diz assim, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Você vê que Jesus teve compaixão daquele cego, mas a multidão não. A multidão repreendia o cego, mandava o cego se calar. Os repreendia, né? Eram os cegos, eram 2 cegos. A multidão repreendia aqueles cegos e falavam para esses cegos, calem-se. Não incomodem, fiquem calados, vocês estão atrapalhando. Então, a pessoa que tem um envolvimento com Jesus nesse nível de multidão, ela não se importa com o próximo. Ela não se importa com o sofrimento das outras pessoas, elas são insensíveis, elas são incapazes de ter compaixão, assim como Jesus teve para curar aqueles 2 cegos, né? E o que leva uma pessoa a ser multidão, a se envolver com o Senhor nesse nível, né? De apenas segui-lo, de apenas admirá-lo, mas segui-lo de longe. Olha, são muitas coisas que podem levar a pessoa a ter esse nível de relacionamento com Jesus. Uma delas é decepção. A pessoa se decepciona com estruturas, a pessoa se decepciona com líderes, tem relacionamentos frustrantes, presenciam escândalos,
sentem, né, às vezes são feridos, têm feridas, às vezes até profundas, às vezes feridas familiares, às vezes feridas ao longo do tempo, ou na própria igreja, no próprio ministério onde elas frequentam. São pessoas que decepcionam com a estrutura da igreja. Né, a gente já viu muitas pessoas falar assim, eu não dou conta de igreja em célula, não quero igreja em célula. Por que isso? Porque a pessoa está ferida, né? O modelo da igreja não é o que é relevante aqui. O modelo da igreja é apenas uma desculpa para ela, mais uma desculpa para ela não se envolver com Jesus nesse nível mais profundo. Elas não percebem que a desilusão, na verdade, e as decepções que a gente passa são formas de crescimento. Elas tomam aquilo como uma ferida muito grande, né? Muitas delas se vitimizam e acabam se afastando ou tendo esse relacionamento com Jesus de longe, né? São pessoas que dizem, eu não quero igreja, eu não quero pastor, eu não preciso de alguém falando na minha vida, eu não preciso de alguém dando palpite na minha vida. Elas não querem esse tipo de relacionamento. Outra causa é medo de ser exposto, né? Tem muita gente que tem medo de ser exposto, medo das pessoas verem seus defeitos, verem suas falhas, suas fraquezas. Olha, gente, a gente tá sujeito a fraquezas, todos nós temos fraquezas, todos nós temos dificuldades, não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha, só nos filmes. Nós somos pessoas com defeitos, os líderes têm defeitos, os membros da igreja têm defeitos, eu não posso me relacionar com a igreja e nem com Jesus com esse medo. Né? Outra coisa, a pessoa tem medo de rejeição, o medo leva a pessoa a não se envolver, porque ela tem medo de ser rejeitada. Se eu me envolver, eu vou ser rejeitada, então eu prefiro não me envolver. Ela já se arma antes para não se envolver. E ela também, muitos têm medo de ser explorados, infelizmente, tem pessoas, né, que utilizam o ministério de forma incorreta, e pessoas, às vezes, que têm traumas, que foram já, né, lesadas de alguma forma, têm esse medo. Outra questão que leva a pessoa a se envolver nesse nível de multidão, ou não se envolver, na verdade, né, apenas seguir Jesus nesse nível de multidão, é a pessoa que ignora o melhor de Deus. Eles pensam que servir a Deus é sinônimo de sofrimento, né? Eu me lembro de uma pessoa que falou para mim uma vez, eu não sei se eu quero ir para o céu, não, o céu é muito monótono. Talvez ela pense que o inferno que é animado. Eu quero dizer que a chama do inferno talvez seja mesmo, muito animada, mas não é para lá que a gente quer ir, não. Mas as pessoas, às vezes, têm uma ideia errada do céu, têm uma ideia errada do que é viver com Deus, pensa que viver com Deus é sofrer, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, depois que eu passei para ser crente, as coisas pioraram. Ora, antes você estava indo passos largos para o inferno, depois que você mudou de vida, o diabo não vai ficar satisfeito mesmo, o diabo vai querer tomar aquilo, roubar a sua fé, então por isso que às vezes vem lutas, mas eu tenho certeza que só com Jesus você vai ter paz interior, só com Jesus você vai ter felicidade, só com Jesus você vai ter alegria eterna. Então, as pessoas ignoram isso, então acabam se envolvendo nesse relacionamento distante, nesse relacionamento impessoal, por ignorar o que Deus tem para elas. E outras por falta de compromisso mesmo, não querem compromisso, não querem saber a vontade de Deus, até sabem a vontade de Deus, mas optam por uma vida descompromissada, não quero cobrança, não quero envolvimento. Então, essas pessoas, eu quero dizer para você, elas podem admirar Jesus, elas podem até buscar Jesus em um certo nível, mas elas não vão receber o que Jesus tem para elas. Porque o que Jesus tem para elas é muito mais profundo do que esse nível raso que essas pessoas estão vivendo, né? Se você está aí, está identificando, eu acho que eu estou nesse nível, eu quero te dizer, entre mais profundo. Tem um texto da palavra de Deus que diz que nós temos que mergulhar nas águas. O profeta começou a entrar na água, molhou só os pés, molhou depois os joelhos, depois molhou os lombos, depois ele mergulhou.
Então, quando ele mergulhou, ele foi ali envolvido pela presença, né? Ali representada pelas águas. Então, eu quero dizer para você, mergulhe nas águas de Deus, se envolva mais com Jesus. São os seguidores que a gente chama de seguidores ocasionais. São pessoas que procuravam Jesus para serem aconselhadas, mas na verdade elas também não tinham um envolvimento profundo, um envolvimento verdadeiro. Essas pessoas, elas queriam aconselhamento, elas queriam ouvir Jesus mais de perto, mas elas não tinham um relacionamento profundo. Eu vou citar aqui 2 exemplos. O primeiro deles está em João capítulo 3, é Nicodemos, né? Lá na palavra de Deus diz que Nicodemos buscou Jesus de noite. Vamos ler esse texto? João capítulo 3, verso 1. Está escrito assim, olha: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, o que acontece? Nicodemos, ele reconhecia que Jesus era um rabi, que Jesus era um mestre, mas ele não tinha um nível profundo de relacionamento com Deus. Eu queria só falar graça e paz, pessoal que está entrando aí. Eu já estou aqui, né, falando, tem muita coisa para falar, porque nosso tempo hoje é menor, hoje tem células, então por isso que eu já estou aqui dando continuidade aqui no assunto, tá, pessoal? Mas pode mandar mensagem, pode mandar aí as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. No final a gente vai falando. Graça e paz a vocês, a Paulene, estou vendo aqui a Paulene, mandou a Cida, Valteir, Vitor, sejam bem-vindos aí à live, amém? Muito bom ter vocês. Então, voltando aqui, verdade, Cleone, quando nós voltarmos a reunir, o culto vai ser de 3 horas, né? Muito bem. Voltando aqui sobre Nicodemos. Nicodemos, então, nós já falamos do pessoal que era multidão, que não tinha compromisso. O Nicodemos mostra que ele tinha alguma vergonha, algum constrangimento, estava preocupado com a opinião dos outros. Então, ele não era multidão, ele tinha um relacionamento mais próximo. Foi lá, foi fazer pergunta para Jesus. Mas ele não era aquela pessoa que realmente buscou Jesus, pelo menos ali naquele primeiro momento, que tenha buscado Jesus com a intenção de ter Jesus como seu mestre, como seu seguidor. Ele chama Jesus de mestre, ele chama Jesus de rabi. Ele reconhece a autoridade de Jesus, mas ele vai até Jesus de uma forma ali velada, oculta, porque ele tinha medo de assumir a responsabilidade que estava realmente com Jesus. Outro exemplo é o jovem rico. Está lá em Mateus, capítulo 19, se você puder abrir a Bíblia comigo, Mateus, capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16, está escrito assim, olha: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, essa história aqui mostra um jovem que se cercou de Jesus, que se aproximou de Jesus também, saiu do nível da multidão, né, já chegou mais próximo ali de Jesus, querendo saber, querendo perguntar, mas ele foi cheio de justiça própria.
Ele foi ali, cheio de legalismo religioso, dizendo que já cumpria todos os mandamentos, já fazia tudo que a lei mandava, né? Nós sabemos que ninguém cumpre todos os mandamentos. E, na verdade, o final prova que ele não cumpria, porque a Bíblia, os mandamentos falam para você não amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. E ele, quando ele diz que ficou triste de vender suas propriedades, dar aos pobres e seguir Jesus, mostra que ele realmente não amava a Deus sobre todas as coisas, né? E também ele não amava o próximo como a ele mesmo, porque se ele amasse o próximo como a ele mesmo, não seria difícil para ele dar os bens ao próximo, dar os bens aos pobres, né? Jesus, na verdade, não queria o dinheiro dele aqui. Jesus não exigiu o dinheiro de outras pessoas e nem exigiu o dinheiro desse jovem rico para ele próprio, ele mandou dar aos pobres. Mas o que ele fez, na verdade, foi um teste com esse jovem rico. Ele mostrou para esse jovem rico que ele estava cheio de justiça própria. Esses seguidores ocasionais, eles são assim, eles chegam até Jesus, mas eles estão cheios de si próprios, cheios de justiça própria, cheios de seus conceitos, não abrem mão dos seus conceitos, não abrem mão daquilo que eles acham que é certo, né? Não estão dispostos a abrir mão de nada. São pessoas superficiais, estão mais preocupados com o seu conforto do que de pegar a cruz e seguir Jesus, que foi o caso aqui desse jovem rico. Então, quais são as características desse segundo nível, dessas pessoas que são seguidores ocasionais? São pessoas, elas têm um relacionamento frequente, mas elas são superficiais. Elas não querem se envolver, na verdade, com profundidade. Não permitem o tratamento do caráter. Você vê aqui que o jovem rico, quando ele foi tratado, porque Jesus, na verdade, tratou com ele, mostrou para ele, olha, você diz que você segue tudo, que você faz tudo, mas eu vou te mostrar aqui que você não faz. Sabe por quê? Porque na hora que Jesus falou para ele dar aos pobres, mostrou que ele não seguia os mandamentos de verdade. Então, essas pessoas são assim, elas não querem ser tratadas, não permitem que o caráter delas seja tratado. Se você confrontar, ela corre, ela vai embora. Igualzinho aconteceu aí com o jovem rico, né? Então, são pessoas religiosas, são pessoas que gostam demais da liturgia, gostam das coisas certas, né? Frequentam as reuniões, mas elas estabelecem ligações por conveniência. E muitas delas querem até liderança, almejam o título de líder, almejam a posição de líder, almejam estar próximos da liderança, mas da forma errada e com a motivação errada, né? São pessoas que querem dar carteirada na igreja ou no céu. Né? Tem pessoas que chegam, às vezes, no aeroporto, quer dar carteirada, eu sou o fulano de tal, você sabe com quem você está falando, né? A gente vê um exemplo disso na Bíblia, quando a família de Jesus foi buscar Jesus. Eles mandaram chamar Jesus lá, Jesus estava ocupado, e aí eles mandaram chamar Jesus. Manda falar com Jesus que a família dele está aqui. Né? Que não adianta, Jesus respondeu, olha, a minha família é quem faz a vontade de Deus. Então, essas pessoas, elas às vezes chegam, você sabe quem eu sou, pensam, né, que talvez tenham alguma condição social, intelectual, ou alguma questão que poderia privilegiá-los de certa forma, e pensam que tem que ter privilégios com Deus diante disso, mas não existe isso. Com Deus você tem que ter um coração quebrantado. Amém? Essas pessoas, elas fogem de confronto, elas vivem numa apatia espiritual, não tem fruto, até são fiéis às programações, às normas, à estrutura religiosa, mas elas não querem a cruz, não são abertos a aprender com outras pessoas. Elas sempre dizem, né, que querem, que seguem a Deus, que servem a Deus, como mesmo no caso que eu já falei da multidão, elas têm a mesma postura. Não querem liderança, não querem confronto, não querem serem cobrados de nada. E é muito triste esse nível, porque essas pessoas, elas estão no engano, né? Tô vendo aí várias pessoas ainda entrando agora, pessoal, a gente já tá aí bem adiantado na nossa ministração, né? Já são 26 minutos aqui de live, e nós hoje temos que terminar mais cedo, como eu já falei.
Mas sejam bem-vindos aí. Se alguém tiver algum comentário, pode ir mandando, depois a gente vai mencionando, tá bom? Se eu passar algum e não falar, depois no final a gente fala. Então, eu estava falando, já falei da multidão, eu estava falando dos seguidores ocasionais, pessoas que vivem no engano. Sabe por que elas vivem no engano? Porque elas pensam que são crentes. E, na verdade, não são. Elas pensam que são igreja, elas pensam que são pessoas realmente que vão estar ali no céu, que vão estar numa posição privilegiada, mas o fruto dela mostra que não. Elas passam até uma aparência de espirituais. Muitos passam aparência de espiritual. Passam, às vezes, uma mensagem para outras pessoas como se fossem pessoas realmente que buscam a Deus, mas quando você vai ver o fruto, você vê rebeldia, você vê pessoas frias, você vê que elas não têm profundidade em Deus, você vê que elas não conhecem a Bíblia, você vai conversar com elas, elas não conhecem o básico da Bíblia, porque são pessoas que não têm realmente a postura correta. E tem um terceiro nível de pessoas que seguiam Jesus, que são os discípulos, amém? Aqueles que seguem o ensinamento de um mestre. Então, seja bem-vindo aí, né? Estou vendo aqui, Andréia entrou, Márcia entrou, Rosa, seja bem-vinda, Rosa, Paulinha, Kate Lira tá aí, que honra, né, ter vocês conosco, Norma, sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês, amém? Então, vamos falar. Nós temos, então, esse terceiro nível, que são os discípulos. Esses sim, esses andavam perto de Jesus. Né? São aqueles que seguem os ensinamentos de um mestre. Quem é o discípulo? A palavra discípulo é aquele que pisa nas pegadas. Eu sempre gosto de dar um exemplo, muitos já devem ter ouvido eu falar isso aí, mas eu vou falar de novo. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue as pegadas. Então, eu uma vez estava de férias em Natal com o pastor Rubens e a gente estava subindo uma duna muito alta. E duna é engraçado, a duna você vai subindo, quando você pensa que está no topo, na verdade você não está nem na metade dela, porque tem uma parte que você não vê. E aí nós fomos subindo e aquela areia fofa, eu pisava e escorregava, então eu não avançava. E aí o Rubinho me pegou pela mão e falou assim, meu bem, eu vou à frente e você pisa onde eu pisar. E aí ele pisava, quando ele tirava o pé, eu pisava exatamente onde era a pegada dele, e aí eu não afundava, porque como ele já tinha pisado, já estava mais firme. Então, isso é discipulado, pessoal. Alguém caminha à sua frente, você vai e segue essa pessoa, pisa nas pegadas e o caminho fica mais fácil. Ser discípulo é, na verdade, você seguir alguém que está desbravando o caminho à sua frente. E o seu caminho, então, fica mais fácil. Agora, a ser marcado, a ser influenciado, você tem que viver com Jesus, se relacionar com Jesus no nível de que você seja marcado por Jesus, que você seja influenciado por Jesus. Às vezes eu vou aconselhar pessoas, eu acho engraçado, porque às vezes a pessoa, na verdade, me busca pedindo conselho, mas ela quer me aconselhar. Não tem problema nenhum com isso. Recebo conselhos de outras pessoas, acho bom ouvir outras pessoas, ouvir as experiências, mas eu percebo que tem pessoas que não entendem o que é discipulado, porque elas são cheias de si mesmas. Elas buscam Jesus, buscam pastores, buscam líderes, mas na verdade elas não querem ouvir, elas querem só falar. E o discípulo é aquele que quer ouvir, é aquele que quer receber, é o copo vazio. Ele está pronto para receber água, ele está pronto para ser enchido, mas ele precisa estar disposto. O discípulo tem que estar disposto a ser marcado, a ser influenciado, ele tem que entender o propósito sobrenatural de Deus. Eu sempre também gosto de falar essa frase: Deus une pessoas com propósito. Se Deus te colocou no ministério, né? Se Deus te colocou na Orvalho, se Deus te colocou debaixo de uma liderança, se Deus te colocou em uma célula, eu quero te dizer, Deus tem um propósito com isso. Deus une pessoas com propósito, Deus une casais com propósito, mas também une discipulado.
ele põe pessoas para caminhar com outras, liga pessoas, às vezes pessoas que não têm nenhum tipo de afinidade emocional, não tem alguma, né, não tem nenhum tipo de coisas em comum, mas de repente essas pessoas se unem, se ligam, pessoas que nem se conheciam começam a andar juntas. Isso é propósito de Deus. Deus, ele nos coloca na vida de pessoas e coloca pessoas na nossa vida, tanto sobre nós quanto debaixo de nós. E isso é para cumprir um propósito eterno. E o discípulo, ele percebe isso e ele responde ao chamado de Deus. Quando Deus o chama para fazer algo, quando Deus lhe dá uma tarefa, né? Eu nunca recuso, nunca gosto de recusar nenhuma tarefa de Deus. Sempre quando eu sou desafiado, ou quando eu sou chamada a fazer algo, eu sempre quero dizer sim. Eu sempre quero dizer, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero dar uma resposta àquilo que Deus espera de mim. Eu sempre quero fazer algo para corresponder ao que Deus está me chamando a fazer. E o discípulo, ele tem que ser assim, você precisa ser assim, você tem que dar uma resposta ao chamado de Deus, não importa o que for. Às vezes eu vejo que algumas, principalmente mulheres, têm dificuldade, né? Algumas irmãs têm dificuldade a liderar crianças, a trabalhar com crianças, porque nós, mulheres, na Orvalho, trabalhamos com as crianças, discipulamos mulheres e pastoreamos crianças. Eu vejo que pessoas, às vezes, têm dificuldade, não vou trabalhar com criança, não. Mas, sabe o que é isso? Mostra, a pessoa, ela não quer responder a um chamado, porque ela pensa sempre que aquilo não é tão importante. Olha, qualquer coisa que Deus coloca a você, olha, a minha... Então, olha só, a pessoa que é discípulo, ela responde ao chamado. Não importa se for para servir água, se for para servir água para as crianças no Domingo Kids, se for para você ser líder de uma célula, se for para você ser um pastor, né, como nós ouvimos a palavra do pastor Jonathan no domingo. Então, qual é o desafio que Deus chamou você? Seja ele pequeno, seja ele grande, diga sim. Esse é o coração de discípulo. O discípulo responde ao chamado, né? Quando nós fomos ordenados, antes de nós sermos ordenados, o Senhor nos colocou à frente de jovens. Nós éramos ainda com pouco tempo de ministério, mas o Senhor nos colocou à frente de... que bênção, pastor, eu fico feliz de ouvir isso. Amém. Então, nós temos quando nós tínhamos, né, pouco tempo de ministério, o Senhor nos colocou à frente de jovens. Quando nós viemos, né, começamos a Orvalho, o Senhor me levantou como uma pastora, me deu o privilégio de ser uma pastora de crianças. E o Senhor tem colocado desafios todos os dias na nossa vida. E nós precisamos responder. Nós precisamos dizer sim ao chamado do Senhor. Amém? Então, quais as características, né, do discípulo? Um relacionamento profundo e intransparente. Quero te dizer, você tem que ser transparente. Minha pastora está aí, ela pode confirmar. Eu busco ser transparente com ela, dizer tudo, minhas falhas, meus defeitos, minhas conquistas, minhas vitórias, mas eu quero ser transparente com ela. Quando eu tenho coisas erradas para ser corrigidas, eu quero ser corrigida, porque o discípulo, ele tem que estar disposto a ser corrigido, tem que estar disposto a receber a correção, a parar as arestas, a crescer como eu cresço, né? Como eu cresço com as pessoas que Deus colocou acima de mim, que me orientam, que me instruem, que me exortam, que me mostram qual é o meu caminho, qual é o caminho que eu devo seguir. Isso é bênção. Outra característica do discípulo é que ele honra e respeita a sua liderança. Você vai crescer se você honrar e respeitar os seus líderes. Você vai ter a unção que você honra. Eu sempre ouvi isso, e isso é uma verdade. Você vai ter a unção que você honra. Então, se você honra a sua liderança, você vai receber a unção que Deus colocou sobre a sua liderança. O discípulo, ele também é submisso, ele está debaixo da missão. Qual é a missão
da sua liderança. Então, você tem que caminhar debaixo dessa missão. Deixar você ser confrontado, deixar você ser transformado, prestar contas. Amém? Ó, minha amiga Lidiane também está aí. Lid, beijo, saudade de você. Está pelo Facebook, né? Muito bom ter você aí comigo. Estou muito feliz, irmãos. Eu sei, estou vendo todo mundo interagir. Não dá para falar para todos, tá? Mas eu estou vendo aqui vocês entrando. Mas, continuando, o que o discípulo precisa ter? Estou vendo aqui a Márcia, a Vitória, a Jagmar. Muito bom ver essa interação de vocês. Amém. Então, o discípulo, ele precisa também prestar contas da sua vida, do seu ministério. Você tem que falar o que acontece com você. Se existe alguma dificuldade na sua vida, algo para ser mudado. Você tem que estar próximo da sua liderança e com o objetivo de servir e de aprender. Mas, principalmente, irmãos, o discípulo, ele dá frutos, ele ganha almas, ele ora, ele está envolvido nos projetos da igreja, ele fala de Jesus, ele dá testemunho, ele medita na palavra, ele tem tempo com Deus, ele tem relacionamento com Deus, amém? E nós já estamos caminhando aí para encerrar. Eu quero falar, assim, 3 coisas fundamentais que precisa ter na vida do discípulo. Primeira coisa é a cruz. Eu queria ler com vocês Lucas 14, versículo 26 a 33. Na verdade, esse texto de Lucas, irmãos, ele marcou minha vida. Eu já frequentava a igreja e eu percebi que eu não era discípula, lendo um livro, Em Seus Passos, o que Faria Jesus. E esse versículo estava no início de um dos capítulos do livro. E quando eu li esse versículo, eu percebi que eu não era discípula, porque eu não estava disposta a aborrecer a minha vida. Vamos ler o texto. Está escrito assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o versículo 33 diz assim, olha, assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Foi uma época muito desafiadora da minha vida. Eu vou contar bem rapidinho aqui. A Lidiane está aí, ela vai se lembrar dessa época da minha vida. Eu era assessora do Tribunal de Alçada em Minas Gerais, eu tinha aspirações profissionais, né, e sociais, e então Deus falou comigo nesse versículo, e eu percebi que eu não aborrecia a minha vida, até aquele momento, eu não abria mão de nada, eu não estava disposta a tomar aquela cruz. Isso foi em janeiro do ano 2000, de dezembro para janeiro do ano 2000, eu tomei uma decisão: eu quero ser discípula de Jesus, eu vou fazer qualquer coisa, e tudo aquilo que me afastava desse caminho de ser discípula, de me mostrar, de me comportar como discípula de Jesus, eu fui abandonando, eu fui tirando da minha vida, passei a me dedicar à obra do Senhor, me tornei líder, me tornei uma pessoa envolvida. Depois vim para Goiás, fui curada de câncer de pele, voltei para dar testemunho, me casei, fiquei aqui em Goiás, me tornei uma pastora e estou aqui com todos vocês, caminhando com todos vocês. Então, isso foi um marco da minha vida, a decisão de me tornar discípulo. Por isso que eu quis também compartilhar essa palavra com vocês, porque isso é algo que eu vivi. Eu fui nível multidão, eu fui nível seguidor ocasional, mas chegou num momento da minha vida que eu decidi: eu quero ser discípula, eu não quero esse nível raso, eu quero um nível profundo, eu quero me envolver com o Senhor num nível profundo, eu quero que a minha vida seja guiada pela palavra de Deus. E eu quero dizer para você, isso requer cruz, você tem que aborrecer a sua vida. Esse é um dos pilares de um discípulo. O discípulo precisa pegar a sua cruz. Tomar a sua cruz significa abrir mão de si mesmo, abrir mão dos seus conceitos, abrir mão do que você quer, do que você pretende, dos seus sonhos, dos seus planos. Quero te dizer que os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Não tenha medo de abrir mão,
mas entrega para ele. Deixa nas mãos dele. Deixa para ele decidir o tempo. Deixa para ele decidir o que é melhor para você. Amém? Segunda coisa que eu até já falei, mas que tem que ser um pilar da vida do discípulo, é o serviço. Eu não vou ler por causa do tempo, nós já estamos bastante avançados aqui, mas nós vemos na Bíblia a história dos valentes de Davi. Homens que entregavam a sua própria vida, homens que se dedicavam a ponto de estar dispostos a perder a sua vida. A Bíblia conta uma história que eles foram até Belém, porque Davi suspirou pela água de Belém. E Belém estava cercado pelo inimigo. Então eles foram lá e atravessaram o cerco, enfrentaram todos os perigos para buscar um copo de água para Davi. E Davi ficou tão comovido com aquilo, que ele despejou a água e falou, eu não tenho coragem de beber essa água, eu não posso beber essa água, porque ela representa o sangue dos meus valentes, o sangue do meu exército, o sangue desses homens, né? Então, eram homens dispostos a tudo. Então, um discípulo, ele tem que estar disposto a servir e ultrapassar limites, irmãos. Limites sempre vão existir. Mas um discípulo tem que ter o serviço como fundamento, como pilar da sua vida. E o terceiro fundamento é o amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 3, diz assim, olha... E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o discípulo tem que fazer tudo por amor. Tem que amar a Jesus e tem que amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Nós realmente precisamos amar de verdade. Nós precisamos amar não com palavras. Olha, tem uma mensagem do Júlio, participação tão especial, né, Júlio? Júlio, estou com muita saudade de você também. E do Domingo Kids. Logo, logo nós vamos voltar a fazer Domingo Kids, amém? Amo você. Então, nós precisamos amar. Eu acho bom trabalhar com as crianças. Estou aí vendo o Júlio. E, irmãos... Trabalhar com crianças realmente é um teste para quem quer ser discípulo, nesse sentido, porque você tem que amar de verdade. Só que eu quero te dizer que você também é amado de verdade, porque você recebe cartinha. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu recebi no meu aniversário, eu recebi muitos presentes, fui muito honrada no meu aniversário, muitos irmãos me abraçaram, me presentearam, me mandaram mensagens lindíssimas, mas recebi cartas, recebi mensagens de várias crianças também, mas eu recebi de uma criança um presente que foi o presente que mais me comoveu. Uma criança chegou aqui para mim e falou assim, tia, eu trouxe isso aqui para você. Eram 2 notas de R$2, era R$4. E essa criança me deu essas notas e falou assim, tia, me falaram para não te entregar, que isso aqui não era nada, que não dava para comprar nem uma balinha. Mas eu quis te entregar, tia, porque era tudo que eu tinha. Irmãos, como isso me comoveu. Me comoveu tanto, eu comecei a chorar na hora, abracei, quase que esmaguei essa criança, de tanto que eu recebi ali o amor dessa criança. E eu confesso para os irmãos que eu separei esses R$4, essas 2 notas, e no domingo, meu aniversário foi no sábado, no domingo eu fiz questão de entregar essas 2 notas no gasofilácio. Eu dei uma oferta de R$4 no gasofilácio, porque assim como Davi não teve coragem de beber a água dos valentes, eu também não tive coragem de usar aqueles R$4. Eu entreguei para o Senhor sabe que aquilo foi muito especial para mim. Foi um presente que me marcou muito, foi muito precioso mesmo. E eu penso que com Deus é a mesma coisa. Às vezes, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa nem do nosso trabalho, irmãos. Deus não precisa de nada que nós façamos, né? Como eu já ouvi uma história, acho que nós somos mais ou menos assim. Às vezes a gente acha até que está ajudando, mas não estamos fazendo tanta coisa assim. Mas isso o Senhor recebe como algo precioso aos olhos dele.
um discípulo que tem esse coração, que ama ao Senhor dessa forma, que entrega seu coração, que entrega seu serviço, que faz por amor, eu sei que Deus vai honrá-lo. Eu sou muito honrada pelo Senhor. Eu poderia contar aqui tantas experiências, né? Se eu sinto vontade de comer algo, irmãos, Deus manda alguém vir aqui me trazer. Olha como eu sou amada por Deus. Mas eu quero também amar o Senhor sempre, acima de todas as coisas. E eu queria encerrar esse momento com vocês fazendo uma oração. Eu queria colocar ali uma canção. Eu queria que você ouvisse comigo essa canção. Se você tiver aí, realmente já ganhei azeitona, já ganhei comida japonesa, já ganhei um monte de coisa que Deus mandou pessoas para trazer, mas o principal, irmãos, que eu recebi do Senhor foi a misericórdia dele, a salvação, o perdão dos pecados que eu já cometi. Não sou digna de ter hoje a posição que tem como pastora de um rebanho, mas o Senhor quer me usar. O Senhor quer usar você também. Mesmo que às vezes você se sinta indigno, incapaz, ou que você ache que você não pode, eu quero te dizer, se envolva com o Senhor nesse nível. Entrega seu coração para Ele. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, vendo esse vídeo no Facebook, no YouTube ou no Instagram. E talvez você também percebeu, como eu percebi um dia, que você não estava envolvido com o Senhor no nível de discípulo. E eu quero desafiar você a envolver com o Senhor nesse nível. Talvez você está aqui e você nem segue Jesus, nem como multidão ainda. E eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a receber Jesus, né? A pastora Larissa está dizendo, um coração ensinável, cheio de Deus. Você recebe a herança de quem você honra. Amo você, também te amo, pastora. Amo muito mesmo. E eu quero convidar você a fazer essa decisão na sua vida também. Né? Eu não sou melhor do que muito mais cheia de defeitos do que a grande maioria. Mas, irmãos, o Senhor escolheu nos amar, nos perdoar, escrever uma história através de nós. Queria convidar você, primeiro, você que ainda não tem Jesus no seu coração, você que percebeu que não estava seguindo Jesus, diga assim comigo, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e que o Senhor é o meu suficiente Salvador. Eu te recebo no meu coração. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e que o seu Santo Espírito passe a habitar no meu coração. E você que já fez essa decisão, eu quero te convidar a decidir ser discípulo. Eu quero te convidar a fazer essa decisão, a falar para o Senhor, Senhor, eu decido tomar a cruz. Eu decido aborrecer a minha própria vida. Eu decido colocar o Senhor, a obra do Senhor e o serviço ao Senhor acima de tudo na minha vida. E eu decido, Senhor, te amar sobre todas as coisas. Amar o meu próximo e dedicar todo o meu coração, Senhor, a Ti. Dedicar todo o meu coração a Te servir, a Te amar, a Te agradar, a fazer a Tua vontade. Eu decido, Senhor, entregar os meus sonhos nos Teus braços, nas Tuas mãos. E receber para a minha vida os sonhos do Senhor, o que o Senhor tem para mim. Amém? Foi muito bom. Não sei se teve alguma pergunta, algum comentário. Alguém queira falar alguma coisa. Eu estou muito honrada de ter todos vocês aqui comigo. Foi muito bom ter essa experiência com vocês. Eu queria deixar para você meu grande abraço. Se você precisar de alguém para te ajudar na caminhada, estou aqui. Amém? Nós da Igreja Orvalho estamos aqui para ajudar você a caminhar. Esteja sempre conectado conosco.
Amém? Um grande abraço, Deus abençoe. Aos que vão fazer célula agora, uma boa célula, uma célula abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amanhã nós temos o curso de casais. Vai ser muito bom também ter vocês conosco. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique com Deus.